Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje já passou aqui pelo canal e estamos atualizando as informações até atendendo a solicitação aqui dos nossos inscritos. E no caso dessa empresa, a solicitação veio do Eduardo Reis, lá de São Paulo. Eduardo, é sempre bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação. Um prazer poder lhe atender. E também é um prazer poder atender a todos vocês. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda a sugestão da empresa que você queira que nós possamos fazer análise. E também aproveita, faça a inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos, o nosso curso de análise de balanços online será realizado agora em fevereiro. Então, logo tenhamos a data, vamos passar para vocês, mas você já pode garantir a sua vaga entrando aqui, ó, mandando uma mensagem aqui no WhatsApp para que eu possa reservar uma vaga para você, até porque as vagas são limitadas. Então, é um curso online pela plataforma Google Meet, 3 horinhas de curso, onde nós vamos aqui aprender e repartir todo esse processo de análise e de interpretação das demonstrações contábeis. Mas caso você queira fazer o curso gravado, ele já está disponível também na plataforma Hotmart. E aí você pode fazer no seu tempo, no seu horário, enfim, no momento que você quiser fazer, o curso vai estar lá disponível para você na plataforma Hotmart. Na descrição do vídeo aqui tem o link de acesso à plataforma Hotmart. Caso queira também o curso de Valuation, também está lá na plataforma Hotmart. E o Evaluation você vai aprender como que nós fazemos todo o processo de avaliação de uma empresa e, consequentemente, de uma ação, né? Então, também o link de acesso está aqui na descrição desse vídeo. Mas a empresa sugerida lá pelo Eduardo Reis é a Companhia Ferro e Ligas da Bahia, a Ferbasa, que tem uma história fascinante que com certeza você irá gostar. A história começa através de José Corgozinho de Carvalho Filho, que era um garoto ali do interior de Minas, de uma família ali de classe média, estudando ali em escola pública, com todas aquelas dificuldades, e por se destacar como um dos melhores alunos ali da escola pública, ganhou uma bolsa para estudar no Rio de Janeiro. E aí foi para o Rio de Janeiro, estudou, retorna para Minas Gerais, e aí entra na Faculdade de Engenharia, lá em Ouro Preto. E na Faculdade de Engenharia, além de todo o conhecimento e além das pessoas que ele conheceu dentro do curso de Engenharia, ele acabou focando mais na parte de Minas, de Metalurgia e também de Engenharia Civil. Já no ano de 1955, consegue daí seu primeiro emprego, também numa companhia carbonífera Cambuí, no interior do estado do Paraná. Trabalha ali como engenheiro nessa empresa por um ano e aí vai para Brasília em 1956, ali bem no período que estava sendo construído Brasília, foi trabalhar como engenheiro da Nova Cap. Fica um ano trabalhando como engenheiro da Nova Cap e aí ele viu que tinha uma potencialidade para abrir a sua própria construtora. Aí ele monta sua própria construtora em 1957 para também aproveitar aquele bom momento da construção civil em Brasília. Mas esse período durou pouco, até porque, em contato ali com os amigos lá do curso de engenharia lá em Ouro Preto, a tendência dele, o que ele mais chamava atenção, era a parte de mineração. E aí passaram para ele uma informação que na Bahia tinha uma grande possibilidade ali na parte de mineração de ferro-cromo. E aí então ele resolve vender a sua participação na construtora que tinha lá em Brasília e vai para a Bahia. E no ano de 1961, aí ele funda a Ferbasa. A Ferbasa, que na época era uma mineração de ferro-cromo na cidade de Campo Formoso, na Bahia, e a partir daí, então, começa todo o processo de mineração. Só que daí, na sequência, ele viu que também havia uma possibilidade de trabalhar com a metalurgia. Por quê? Porque além da mineração, faria também o beneficiamento. E a partir desse momento, então, passa a ter a mineração e também o beneficiamento. E aí, com isso, na década de 60 e já no começo dos anos 70, a empresa foi se desenvolvendo, inclusive exportando também grande parte da sua produção. Chega também nos anos 70, passa a trabalhar com reflorestamento. Mas uma das coisas que sempre chamava a atenção do José Corgozinho de Carvalho Filho era a questão justamente da educação das nossas crianças. Assim como ele veio de uma escola pública e que também ganhou uma bolsa, ele achou que era interessante criar uma fundação, que era a Fundação José de Carvalho,
justamente para incentivar as crianças na parte da sua formação escolar. E a partir daí, então, ele cria a Fundação José de Carvalho. Essa fundação que, por sinal, na sequência, ele doou 94% do seu patrimônio para essa fundação. Olha só o coração desse homem, né? Que de todo aquele patrimônio que ele construiu, 94% desse patrimônio ele destinou para essa fundação. Mas ali na sequência, daí ele passa também a investir na parte de laticínios, com a empresa chamada Tina Rolf, e depois ele também vai para parque aquático, e a empresa passa ali por alguns tropeços na década de 80, consegue superar as dificuldades e vem numa crescente, chegando até o ano de 2017, quando também investe num parque eólico, o BW Guirapá, que também é um parque eólico justamente para fornecer energia, suprimento necessário para todo o processo produtivo da Ferbasa. No ano de 2015, infelizmente, o seu José Corgozinho de Carvalho Filho faleceu e hoje a Ferbasa, só para você ter uma ideia, 98% das suas ações são da fundação. Tanto é que ela tem um free float muito baixo nas ações ordinárias, que a maioria está na mão da fundação, e aí o que nós temos efetivamente à venda circulando no mercado são as ações preferenciais. Mas para que possamos saber o que é a Ferbasa, trouxe para vocês aqui o balanço desde 2018, 2019, 2020, 2021 e também 2022, para dentro de uma linha histórica, você vê como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia Ferro e Ligas Bahia, essa é a Ferbasa, desde 2018, 2019, 2020, 2021 e agora, mais recentemente, o balanço do dia 30 de setembro de 2022. Trouxe até uma base histórica maior aqui, até para você ver como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período. Começando lá pelo ano de 2018, o que é a Ferbasa através dos seus números? É uma empresa de 2 bilhões 659 milhões. É o tamanho da Ferbasa, 2 bilhões 659 milhões. Grande parte está aqui no imobilizado. Máquinas, equipamentos, todas as suas propriedades, toda a sua estrutura de funcionamento, 1,5 bilhão. E nessa parte de cima aqui é o ativo circulante, que fechou lá em 2018 com 810 milhões de reais, 30,5% de representatividade em relação a todo o ativo. A empresa lá em 2018 fecha com 293 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 135 milhões em contas a receber e os estoques de 313 milhões de reais. Chegando no ano de 2019, a empresa amplia aqui um pouquinho o seu tamanho, 2 bilhões 746 milhões. Apesar aqui desse aumento, o capital de giro recuou para 693 milhões de reais. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa, diminuiu também aqui o contas a receber, que fechou só com 97 milhões, e os estoques aqui uma pequena elevação, fechando em 338 milhões de reais. Isso lá em 2019. Chega em 2020, a empresa agora é de 2 bilhões 817 milhões. O capital de giro se recupera aqui, ganha em parte, né, fechando em 774 milhões, melhora também a posição de caixa, que fecha com 282 milhões, aumenta o contas a receber para 154 milhões e o estoque que diminuiu um pouquinho aqui, fechou em 285 milhões de reais. Chegando em 2021, a empresa agora tem um ativo total de 3 bilhões 396 milhões. E esse crescimento se dá aqui, ó, no capital de giro, que foi para 1 bilhão e 400. Melhora significativamente que a posição de caixa, que fecha com 602 milhões, aumenta o contas a receber para 288 milhões e aumenta também os estoques. Então veja como melhorou muito o capital de giro da Ferbasa em 2021. Chegando agora em 2022, a empresa aumenta ainda mais o seu tamanho, 3 bilhões 972 milhões e o capital de giro pula para 1 bilhão 709 milhões de reais. Melhora ainda mais a posição de caixa, que agora fecha com 829 milhões. Aqui uma pequena queda no contas a receber e os estoques que aumentam para 579 milhões de reais. Tá? O que chama atenção analisando esse ativo aqui? Uma empresa de 2.600, 2.700, 2.800, 3.400 praticamente e agora praticamente 4 bilhões. Então a empresa, ela vê aqui um crescimento tímido durante 2018, 2019 e 2020 e a partir de 2021 é que ela deu aqui uma deslanchada.
E esse crescimento aqui, ele se dá onde? Justamente aqui, ó, no capital de giro. Repare que toda a estrutura de funcionamento da empresa, ele vem aqui com 1 bilhão e meio, 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e meio. Então, o chamado CAPEX da empresa é uma empresa que não apresenta muita necessidade de novos investimentos. Então, todo o crescimento que vai ocorrendo justamente no capital de giro da empresa. Olhando agora a parte de endividamento e a origem de recursos para esse crescimento todo da empresa, nós vamos ver que a empresa ela é constituída sempre com capital de terceiros, 910 milhões, que são as dívidas que a empresa tem, e o capital próprio, que é o patrimônio líquido, 1 bilhão 749 milhões. Então, o endividamento, que lá em 2019 era de 910 milhões, representava 34,2% de tudo que a empresa possuía. No ano de 2019, o endividamento fecha em 908 milhões, praticamente estável, e o peso da dívida diminuiu um pouquinho, fechou em 33%. Em 2020, a dívida sobe para 1 bilhão e 45 milhões de reais, porém o peso dela 37,1, uma pequena elevação aqui no peso da dívida. Fecha 2021 com 1 bilhão e 26 de dívida, só que mesmo aqui ficando na casa do 1 bilhão, a dívida agora ela chega aqui a 30%. Então vejam que a dívida vem com 34, 33, 37 e agora em 2021 30%. E em 2022 a dívida recua mais ainda, ela fecha com 930 milhões, a dívida total da Ferbasa é de apenas 23% daquilo que ela tem. Então é uma dívida extremamente baixa para toda a estrutura da empresa. Olhando agora os resultados produzidos pela companhia, no ano de 2018 ela faturou 1 bilhão 381, em 2019 1 bilhão 279, em 2020 1 bilhão 622. Então vejo que em 2019 o faturamento cai, em 2020 ele volta a subir, em 2021 ele passa dos 2 bilhões, fecha agora com 2 bilhões 389, e agora em 9 meses de 2022 já acumula um faturamento de 2 bilhões 424, projetando o faturamento acima de 3 bilhões para 2022. Então esse ano aqui é um ano bastante promissor para a Ferbasa. Mas mais importante do que crescimento de faturamento é essa linha de baixo. Qual é o lucro que a Ferbasa vem gerando? 309 milhões lá em 2018, 221 milhões de lucro em 2019. Aí em 2020, mesmo com o crescimento do faturamento, o lucro ele caiu para 70 milhões de reais. Em 2021, aí o lucro volta a subir, bate em 642 milhões de reais e agora em 9 meses do ano acumula 910 milhões de lucro, projetando para 2022 um lucro de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então um ano fantástico aqui para a Ferbasa nesse ano de 2022. Mas aproveito aqui, já que estamos falando dos números, trago para vocês esses quadros aqui, começando ali pela situação financeira, que é a liquidez. Como que está a capacidade de pagamento da Ferbasa? Ela que vem com o índice de liquidez geral, capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Sai com 1,25, sobe para 1,30, recua para 1,27, dispara para 1,86 em 2021 e agora em 2022, R$ 2,62 de liquidez geral. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 2,62. Paga, sobra bastante. No longo prazo não tem perigo nenhum. Já no curto prazo, que é a liquidez corrente, vamos ver o dia a dia na empresa. Como que está o seu índice de liquidez no dia a dia? Ele sai com 3,12 lá em 2018, cai para 2,71, cai para 1,83 em 2020, e aí, a partir de 2021, ele dispara, chega a 2,95 em 2021 e 3,94 em 2022. Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo, aliás, só no curto prazo, a empresa dispõe de R$ 3,94. Então, vejo que ela paga, sobra bastante. Uma empresa com uma situação financeira extremamente confortável, trabalhando com bastante folga financeira. Já o endividamento nesse outro quadro aqui, temos aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Ferbasa. A dívida que sai com 34,2%, recua ali para 33%, sobe em 2020 para 37,1%, cai para 30% em 2021 e agora em 2022 vem trabalhando com 23,4% de dívida. De tudo que a empresa tem, ela deve apenas 23%, um endividamento extremamente baixo.
Margem líquida, rentabilidade de ativo e rentabilidade do PL são vistos nesse quadro agora. Sendo que a margem líquida, o que é a margem líquida? Quanto que a empresa ganha fazendo aquilo que ela faz. Então, de tudo aquilo que ela fatura, pagando custo, pagando despesa operacional, resultado financeiro, imposto, sobra quanto? 22,4% em 2018. 17,3% em 2019, uma margem muito baixa em 2020, 4,3%. Já em 2021, a margem dispara para 26,9% e esse ano de 2022 vem trabalhando com uma margem de 37,5%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 37,5%. Rentabilidade do ativo, 11,6%, cai para 8,07% em 2019, cai para 2,49% em 2020 e aí ele sobe em 2021 para 18,93%. De tudo aquilo que a empresa investiu, através dos lucros gerados, ela gerou um ganho de 18,93%. Rentabilidade do PL, que é o ganho do acionista, 17,7% é quanto o acionista ganhou lá em 2018, 12% que ele ganhou em 2019, apenas 4% em 2020 e agora em 2021 os acionistas tiveram um ganho de 27,1%. Ao ter as ações da Ferbasa, através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas tiveram um ganho de 27,1%. Falando em acionista, trago para vocês também nesse quadro aqui os demais indicadores relacionados às ações da Ferbasa. Quanto que vale uma ação da Ferbasa? R$ 34,43. Isso quer dizer, em termos de patrimônio, se pegarmos todo o patrimônio, distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 34,43. Porém, uma ação da Ferbasa hoje é comercializada a R$ 57,16. Vejam que uma ação hoje ela é vendida por um valor bem maior do que o seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,66. As ações da Ferbasa são vendidas com ágio de 66%. Lucro por ação, R$ 12,99 com base nos últimos 12 meses, o que dá uma rentabilidade de 22,73%. Então, os acionistas que comprarem a ação da Ferbasa e a Ferbasa mantendo o lucro que ela vem gerando, vai dar um retorno de 22,73% para os seus investidores. Dividendos por ação. No ano de 2022, a empresa distribuiu R$ 5,37 a título de dividendos. A relação preço/lucro é de 4,40, quer dizer, em 4 anos e meio aproximadamente, você tem o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 53,84% das suas ações estão circulando livremente no mercado. Lembrando que são as ações preferenciais. As ações ordinárias têm um free float de apenas 1%, até porque 98% das ações ordinárias estão na mão da Fundação José de Carvalho. Tag along, a empresa não tem tag along, quer dizer, não existe ali uma garantia que caso a empresa seja vendida, será pago o mesmo valor para os minoritários. Não existe essa garantia. Então, caso ela seja vendida, não tem ali uma garantia para o acionista minoritário que irá receber o mesmo valor do acionista majoritário. Mas aproveito e trago para vocês aqui esse gráfico lá do Google, onde você digita lá o ticket da empresa, no caso a FES A4, e coloca lá 5 anos. E aí você vai ver o comportamento da ação da Ferbasa nos últimos 5 anos. Lá em 2018, comecinho de 2018, as ações eram comercializadas a R$ 23,00. E aí elas vieram ali oscilando entre R$ 18 e R$ 22,00 até 2019. Chega em 2019, ela dá ali uma pequena elevação ali, chegando até a R$ 26,00, volta a trabalhar nos R$ 18, R$ 19,00 até 2020. Em 2020, você vai ver bem no meio do gráfico ali aquela queda, onde ela chega a bater até em R$ 11,00. Isso foi justamente na questão da pandemia, quando foi anunciada a pandemia aqui no Brasil. Mas, na sequência, o valor da ação já voltou ali para a faixa dos R$ 18, R$ 19,00 até 2021. Então, repare que ela tem até uma certa estabilidade entre 2018 até o começo de 2021. Em 2021, aí sim, aí a ação ela dispara. Daí você vai ver aquela sequência de altos que ela teve ali, chegando a bater até em R$ 55,00. Isso lá em outubro de 2021. Aí depois apresenta uma pequena queda no começo de 2022, fechando ali em torno de R$ 45, R$ 46,00.
e aí começa a ter ali algumas oscilações, onde ela chega a bater em R$ 58 em junho de 2022, cai, volta a subir ali, e vem ali agora se estabilizando dentro de um outro patamar, na faixa ali de 56, 57, 58 reais, que é onde vem girando agora o valor das ações da Ferbasa. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor e como que é o comportamento das ações da Ferbasa SA. Tá então analisada mais uma empresa, a Ferbasa SA, e que história linda, né? Que história maravilhosa do seu José Corgozinho de Carvalho Filho, né? É um empreendedor que vem do nada, de uma origem humilde ali para construir o que é a Ferbasa hoje, que é a maior produtora de ferro ligas de toda a América do Sul aqui, né? Então é um prazer poder contar essas histórias de empreendedores que constroem essas empresas, até porque são empresas que geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. E aí vimos aí também todo o processo de análise, inclusive aí tudo planilhado. Falando em planilha, né, caso também você queira ter todos os softwares da Microsoft atualizados aí na sua máquina, não precisa comprar o software inteiro. Hoje você pode fazer um processo de locação desse software ali, você paga uma taxa mensal e aí, consequentemente, cada atualização do software da Microsoft, você recebe essa atualização gratuitamente, até porque você já vem pagando ali uma pequena mensalidade. Mas quer saber mais? Entre em contato com o pessoal da Intermedia Networks, lá de São Paulo, do nosso amigo Luiz Burato, participante aqui também do canal, apoiador aqui do canal, e aí você também vai poder ter todo o software da Microsoft atualizado na sua máquina de forma legalizada, bonitinho, deixando sua máquina bem equipadinha. Agora, caso sua máquina esteja com problema de lentidão, travamento, enfim, você está com qualquer problema na sua máquina, entre em contato também com o pessoal da Infocerta Informática. A Infocerta Informática, que também faz toda a manutenção da sua máquina, a intervenção da sua máquina de forma remota. Você não precisa levar a máquina na assistência técnica, só entre em contato com eles. Inclusive está aí o WhatsApp também, entra em contato lá com o Ramiro, com o Diego, com toda a equipe lá da Infocerta, e eles fazem toda a intervenção, o diagnóstico da sua máquina ali. E para quem é inscrito aqui do canal Silas Degrave, tem um desconto de 10%, então só fala que você é inscrito aqui do canal Silas Degrave e também terá um desconto de 10% para deixar sua máquina redondinha, deixar sua máquina do jeito que você merece. Então tá aí mais uma empresa analisada, Ferbasa. E naturalmente, na hora de você fazer investimento, o fundamental o que é? Saber aonde você está colocando seu dinheiro, já que ganhar dinheiro é muito difícil, então nós temos que ter cuidado na hora de aplicar. Temos que conhecer um pouquinho da empresa, como está a sua situação financeira, endividamento, rentabilidade, lucratividade, para quê? Diminuir os riscos e aumentar as possibilidades de retorno. E com isso, ir construindo o seu patrimônio para lá na frente você poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês!